de estática. No encontro passado, vimos atrito em correias planas e em parafuso. Hoje estamos iniciando o capítulo 9 do livro-texto, que é Estática, Mecânica para Engenharia, do Hibbeler. Vamos falar hoje do centro de gravidade e do centroide, que são de fundamental importância para os projetos. Os vasos de pressão, como esse mostrado na figura, possuem diferentes formatos. Existem vasos de pressão em formato cilíndrico, esférico, dos mais variados. Esse reservatório geralmente armazena diversos tipos de fluidos ou gases também, em temperaturas e pressões diferentes. Então, esse vaso ele precisa resistir a ambientes agressivos, muitas vezes, dependendo do produto, e temperaturas e pressões diversas. Quando se projeta um vaso de pressão, é muito importante determinar o centro de gravidade e suas partes constituintes. Também o seu volume, a área da superfície, determinar também a resultante do carregamento tridimensional distribuído. Ok? Então, esse capítulo é muito importante para os projetos mecânicos. Também gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo os vasos de pressão que você conhece, ouviu falar, ouviu em alguma pesquisa. Você vai lá deixar nos comentários os tipos de vaso, os formatos, a aplicação, qual o material utilizado, ok? Para se determinar o centro de gravidade, nós vamos considerar esse elemento mostrado na figura. Imagine que um corpo é composto de uma série infinita de partículas de tamanho infinitesimal. E assim, que se o corpo estiver localizado dentro de um campo gravitacional, cada partícula terá um peso dW. Ok? Então, o peso de cada partícula é representado por dW. E W seria o peso, que é o somatório do peso de todas as partículas. Considerando que essas partículas estão para baixo, em relação ao eixo Z, W pode ser dado pelo somatório de todo o peso dessas partículas. Ou seja, temos um sistema de forças paralelas e a resultante desse sistema é o peso total do corpo, que passa em um único ponto. E esse ponto, que é a resultante de todas as forças de cada elemento diferencial, é o centro de gravidade, que nós vamos representar pela letra G. Observe aqui que W representa o peso desse corpo que está a uma distância x barra do eixo Y. E dW, que representa o peso da partícula, está a uma distância x em relação ao eixo Y. Essa distância vamos considerar arbitrária. Se nós fizermos o somatório de todas as forças na direção Z, nós vamos ter que W é dado pela integral de dW. Então, a soma de todas as forças na direção Z daria uma força-peso que está localizada no centro de gravidade da figura e é dada pela integral de dW. Ok? Vamos fazer agora, nessa figura, o momento da força resultante, ou seja, o momento de W em relação a Y e o momento de todas as forças de cada partícula em relação ao eixo Y também. Então, vamos fazer esse somatório. Ok? Então, W em relação a Y está a uma distância x barra, que seria o centro de gravidade. Então, o momento de W em relação a Y é dado por x barra vezes W. Ok? Estamos considerando positivo, ele tende a girar em relação ao eixo Y no sentido anti-horário, e isso vai ser igual à soma de todos os momentos, que é representado pelo x de cada partícula, dW, que é o peso do elemento infinitesimal. Se nós fazemos a integral, seria a soma do peso de todas as partículas, ok? Vezes a distância, que daria o momento. Então, o x barra, se nós passarmos aqui dividindo o W, temos que x barra é igual à integral
de x do elemento infinitesimal dw sobre a integral de dw, porque a integral de dw é igual a w, ok? Como nós vimos anteriormente. Então, de uma forma geral, podemos aplicar essa mesma metodologia em relação a x, y, z para determinar o centro de gravidade. Então, teríamos, como visto anteriormente, que a coordenada de x, o centro de gravidade, é dado pela integral de x do elemento diferencial dw sobre a integral de dw. A mesma coisa é válida para y e para z, onde x barra, y barra e z barra são as coordenadas do centro de gravidade z. E o x, y, z são as coordenadas de qualquer partícula arbitrária do corpo. Seria o x com um tiozinho em cima. Ok? A partir do centro de gravidade, nós também podemos determinar o centro de massa. Temos aqui as equações do centro de gravidade. Quando é importante o centro de massa? Em geral, quando se pretende estudar uma resposta dinâmica ou um movimento acelerado de um corpo. Vocês irão cursar na próxima disciplina, que vem na sequência de estática, que é dinâmica. Então, vocês vão utilizar muito o centro de massa do corpo, principalmente para movimento acelerado. Então, vamos aprender a localizar o centro de massa. Porque se nós já temos as equações do centro de gravidade, observe que se você substitui o peso, que seria a massa vezes a gravidade, como nós temos aqui um elemento dw, de peso dw, o g é constante, que seria a aceleração da gravidade. Mas o dm seria o diferencial de massa, uma massa infinitesimal. Então, se nós substituirmos no lugar de dw em cada equação, por g dm, observe que g é constante. Então, tanto na integral de cima como na integral de baixo, nós iríamos cancelar o g porque é constante. Ficamos apenas com dm. Então, considerando a aceleração da gravidade constante, ou seja, no campo gravitacional uniforme, nós vamos dizer que o centro de massa do corpo é dado pela integral de x dm sobre a integral de dm. Isso é válido também em relação a y e em relação a z, quando a gente faz os momentos em relação ao eixo x, y e z. Temos agora o centroide de um volume. Observe que aqui estão as equações do centro de massa, obtidas anteriormente. Esse centroide também é chamado de centro geométrico, porque é o centro geométrico da figura. E ele pode ter um centroide em relação ao volume, à área ou um comprimento. Então, se nós, a partir das equações do centro de massa, consideramos que a densidade do material é constante, porque se a figura for feita de um material homogêneo, a sua densidade é constante. E poderíamos utilizar a relação de densidade é igual a massa sobre volume. Então, a massa seria dada pela densidade do material vezes o volume. Como estamos tratando de um elemento diferencial muito pequeno, dm, que seria o diferencial da massa, é igual a constante, que seria a densidade, vezes um pequeno diferencial do volume, que nós poderíamos pegar dm e substituir na equação do centro de massa, ficando com x da partícula ρ dv. Mas note que o ρ é constante. Então, assim como fizemos anteriormente com a aceleração da gravidade, nós poderíamos tirar da integral e ficaria ρ x dv. Mas observe que na integral de baixo também o ρ pode sair. Então, nós podemos cancelar, fazer essa divisão do ρ, que é constante, e ficaríamos com uma equação semelhante, que seria a integral, para obter o centroide de um volume, seria dado pela coordenada de x da partícula, dv, dividido pela integral de dv. E aí, de modo semelhante, tanto para x, para y, para z, nós teríamos o centro geométrico ou centroide dessa figura, que é representado aqui pelo ponto C.
Também, de forma bem parecida, a partir do centroide de volume, nós podemos determinar o centroide de uma área. Note que agora a área está no plano XY apenas. Então, nós poderíamos desprezar esse volume e tratar o problema como bidimensional, fazendo o centroide em relação ao eixo X e Y pelo elemento diferencial de área, seria dA ao invés de dV. Também note que foi tirado o Z, porque como estamos considerando a área, nós não vamos levar mais em conta a espessura da peça, ok? E para fazer esses cálculos do centroide de uma área, nós partimos de uma faixa, ou uma faixa horizontal, que seria essa faixa aqui. Por exemplo, nessa primeira figura, temos uma altura y e dx seria o elemento diferencial em relação a x, já que a faixa está na vertical. Se nós queremos colocar dA, que é o elemento diferencial de área, era só calcular a área do retângulo, que seria dado por y, que é a altura do retângulo, dx, que seria a base. Também, se você preferir, poderíamos fazer faixas horizontais. Então, agora o elemento diferencial dA seria dado pela base do retângulo, que é x, a faixa retangular seria x, vezes a altura, que seria o elemento diferencial dy considerado. Observe que se você escolhe fatiar aqui na vertical, nós vamos calcular na variável x. Então, teríamos que varrer do ponto do início até o final da faixa x. Iríamos traçar várias paralelas aqui, iríamos fazer a integral, por exemplo, de 0 a um ponto A, que tivesse no final. Se nós integramos em relação a y, nós utilizaríamos faixas horizontais e íamos fazer a integral de 0 até um ponto B, que seria o final da curva. Por exemplo, observe que nós já utilizamos o centroide de uma área em aulas anteriores, quando nós queríamos determinar o centro de gravidade em carregamento distribuído retangular. Nós vimos que ele está na metade do carregamento, e quando era triangular, o centroide estava localizado a 1/3 a partir do ângulo reto. Então, seria 1/3 da base a partir do ângulo reto. Então, por exemplo, aqui é o ângulo de 90 do triângulo, a coordenada de x do centroide estaria a uma distância de 1/3 do valor de b. Seria mais ou menos essa distância. Nós vamos agora provar por que é d sobre 3. Vamos partir da equação da reta. Então, a equação de uma reta de primeiro grau, que seria a equação dessa reta aqui, do triângulo, é uma função do primeiro grau e é dada por mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Vocês devem estar lembrados que o coeficiente angular n é dado pela tangente do ângulo. Então, seria a tangente desse ângulo aqui, que seria o cateto oposto pelo adjacente. O cateto oposto H pelo adjacente, que é B. Então, o M é dado por H sobre B. Mas como essa função é decrescente, vamos colocar o sinal negativo. Já o coeficiente linear é o ponto onde a reta toca o eixo Y. E a reta toca o eixo Y exatamente nesse ponto, que seria a altura do triângulo H positiva. Então, se nós colocarmos H sobre B em evidência, ficaríamos com menos x mais b. Ok? Uma vez que H sobre B vezes menos x é menos H sobre bx, e H sobre B vezes B iria cancelar o B e ia restar o mais H. Então, temos essa função de x, y igual a f de x. Nós poderíamos também obter uma função x em função de y. Vamos isolar agora o valor de x nessa função. Vocês vão entender já já o porquê. Então, isolando o valor de x, se nós fizermos b pelos extremos, ficaríamos com b vezes y
no primeiro membro, menos H vezes menos X é menos HX, mais H vezes B seria HB. Ok? Passando HX para o primeiro membro, ele é negativo, vai ficar positivo, e passando BY para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Ok? E isolando o valor de X, nós vamos ter que seria HB menos BX dividido por H. Podemos cancelar H com H, restando B, menos BY sobre H. Então, encontramos f de y, ou seja, x em função de y, essa função. Ok? E vamos aplicar a fórmula. Vamos encontrar inicialmente o y barra, que seria a coordenada de y do centro de gravidade, que nesse caso seria o centroide. Observe que muitas vezes se confunde o conceito de centro de gravidade, centro de massa e centroide. No final dessa aula, nós vamos mostrar que, apesar de serem parecidos, são conceitos diferentes. Nós estamos muito acostumados que tanto o centro de gravidade, como o centroide, como o centro de massa, coincidem no mesmo local. Mas existem algumas situações que nós vamos ver daqui a pouco em que o valor não é coincidente. Vamos, nesse problema, calcular agora o y barra, que é dado pela integral de y da partícula dA. Nós vamos ver o dA, que é calculado por x dy, porque nós fatiamos esse triângulo em várias fatias horizontais. A altura de cada fatia dessa é dy, do elemento diferencial. Mas se você observar, o comprimento dessa fatia é dado pelo valor de x, do ponto que você está considerando. Então, dA é dado por x vezes dy. Por isso que nós isolamos o valor de x. Está bem acostumado a fazer y em função de x. Por isso que nós isolamos x nessa questão. Então, x é dado por b menos dy sobre h dy. Com o valor de dA, nós agora podemos fazer as integrais. A primeira integral, observe também que nós fatiamos na horizontal. Então, dy vai ser aqui de 0 até h, a integral que nós vamos fazer. Se nós tivéssemos fatiado na vertical, seria de 0 até b. Então, a integral de 0 a h, integral de área, seria de 0 a h de y dA. Mas quem é a coordenada de y dessa partícula que nós encontramos? Seria o valor de y. Então, da função. Então, seria y dA. Ok? E embaixo também faríamos a integral de 0 a h, só que agora não precisa mais multiplicar pela coordenada de y da partícula, porque a gente está fazendo a área. Então, seria a integral de 0 a h da função que nós estamos trabalhando. Mas note que não é necessário fazer a integral, porque é uma área conhecida, é a área do triângulo. Então, a área desse triângulo seria a base vezes a altura sobre 2. Se você remover essa integral, vai encontrar a mesma resposta. Então, nós só fazemos a integral para a área quando é uma área que nós não conhecemos. Mas no caso de círculos, triângulos, retângulos, nós já conhecemos as áreas. Vamos fazer na parte de cima y vezes a função. Então, seria y vezes b, daria yb. Se nós integrarmos yb, ficaria by² sobre 2. Então, como o grau da função é 1, vamos somar com 1, então ficaria de segundo grau e dividir por 2. Então, seria a integração de uma função potência. E na segunda parte ficaria y vezes by sobre h, o que ficaria by² sobre h. Como b é constante, fazendo a integral de y² ficaria y³ sobre 3, sobre 3h. Isso de 0 a h. Então, nós vamos substituir agora os intervalos de integração.
Quando substituímos h no lugar de y, ficamos com bh ao quadrado sobre 2 menos bh ao cubo sobre 3h. O zero iria zerar, então não vamos substituir. E a gente poderia simplificar h com h ao cubo aqui, ficaria h ao quadrado. Observe que os termos são semelhantes. BH2, BH2. Como os denominadores são diferentes, vamos tirar o m e c. Então, o mínimo entre 2 e 3 seria 6. E vamos dividir 6 dividido por 2 é 3. 3BH2 menos 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes BH2. Lembre que esse H já foi cancelado com H3. Então, ficaria BH2. Ok? Subtraindo, aqui nós vamos ter 3BH2 menos 2BH2, ficaria apenas BH2. Mas note que no denominador temos aqui a área, base vezes altura sobre 2. Então, nós vamos multiplicar antes pelo inverso dessa segunda fração, já que é uma divisão de frações. Fazendo esse produto, nós temos que, simplificando 2 por 6, parece um 3 aqui, 3BH2 menos 2BH2, ficamos com BH2 sobre BH. Nós podemos cancelar o B e vamos ficar com H2 dividido por H, o que ficaria H sobre 3. Assim como nós tínhamos que o centro de gravidade de um triângulo é dado por B sobre 3, a base dividido por 3, a altura dividido por 3, ou seja, a terça parte da altura, também vai me dar o centroide de uma área triangular. Lembre-se que sempre a partir do ângulo de 90. Então, para uma altura H, o centroide, o valor de Y, a coordenada do centroide seria H sobre 3. Seria essa distância a partir do ângulo de 90 graus. Se em alguma situação você tem um triângulo que não é retângulo, você pode dividir em 2 triângulos retângulos e juntar depois essas coordenadas dos centroides para determinada figura como um todo. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, centroide de áreas compostas. Ok? Nós vamos determinar agora a coordenada de x do centroide. Vamos fatiar essa mesma figura agora na vertical. Então, teríamos uma estreita faixa com a diferencial dx e a altura seria y, dada por y, seria a altura dessa faixa. Ok? A mesma função que nós encontramos, que seria a função, que é uma reta, uma função do primeiro grau, que vai gerar esse triângulo, que é dado por menos h sobre dx mais h. E vamos aplicar x barra, que seria a forma da coordenada de x. A área do elemento diferencial agora vai ser dada por dx, que é a base do retângulo, vezes a altura, que seria y. Logo, dA é dado por y dx, mais o valor de y nós já temos a função vezes dx. Vamos substituir na fórmula do x barra, a coordenada de x do centro de gravidade, e vamos ter que, substituindo, x dA, então temos aqui x vezes o valor de dA, que nós encontramos anteriormente, e lembrando que agora nós fatiamos na vertical. Como nós estamos trabalhando na variável x, nós vamos fazer a integral de 0 até b, tanto para o numerador como o numerador. Mas lembrando que o denominador também vai ser encontrado a área, assim como no exemplo anterior. Como é uma área conhecida, vamos substituir no denominador a base vezes a altura sobre 2, que é a área do triângulo. E, resolvendo essa integral, nós temos que x vezes x é x ao quadrado. Então, na integral, vamos somar um coeficiente. Então, ficaria x ao cubo sobre 3. E aqui, x vezes h seria h vezes x. Como é uma função do primeiro grau, de x vai ficar x ao quadrado sobre 2 vezes h. Substituindo os limites de integração, vamos substituir em x o valor de b.
Então, ficaria hb ao cubo mais hb ao quadrado no lugar de x. E aí ficamos com essa expressão. Observe que não substituímos o valor x igual a zero, porque iria zerar e não iria fazer diferença. Então, nessa integral definida, nós podemos também simplificar b ao cubo com b, que ficaria b ao quadrado, e esses dois termos são semelhantes. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, que seria 6. Dividindo 6 por 3 é 2. 2 vezes menos HB2 seria menos 2HB2, mais 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes HB2. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, ficaríamos com 2 sobre BH. Simplificando 2 com 6, restaria 3 no denominador. E menos 2HB2 mais 3HB2, ficamos com HB2, dividido por 3BH. Podemos simplificar o H e dividir B2 por B, que ficaria apenas o B sobre 3. Então, está aí confirmado que nós já vínhamos usando que o centróide da área de um triângulo, ou seja, o centróide de um triângulo, é dado pela base desse triângulo sobre 3, ok? E a altura sobre 3, lembrando que sempre a partir do ângulo de 90 graus. Vamos fazer um exercício de aplicação. Temos aqui uma função do segundo grau, 1 menos 1/4 x ao quadrado. Essa função ela é simétrica em relação à origem, então ele vai de 0 a 2 e de 0 a menos 2, e queremos determinar as coordenadas do centro de gravidade ou centróide dessa figura. Vamos fatiar inicialmente na vertical. Por quê? Queremos resolver esse problema na coordenada x. Vamos integrar em relação a x. Ele também poderia ser resolvido em função de dy, mas para isso precisaríamos isolar o valor de x na função. Como é uma função de segundo grau, é mais fácil resolver fatiando na vertical. Ok? E vamos encontrar o elemento diferencial dA, que seria a base do retângulo, que é dx, vezes a altura, que é y. Então, y dx. Como y a função é dada, 1 menos 1/4 de x ao quadrado dx. Com dA, vamos substituir na fórmula do centróide de área. Precisamos definir o limite de integração. Observe que, como foi fatiado na vertical, em relação a x, nós precisamos fazer a integral de menos 2 até 2, para abranger todas as fatias verticais. Então, fazendo a integral de menos 2 até 2, da coordenada da partícula, que seria x, o centróide dessa partícula, vezes o valor de dA. Mas quem é dA? dA é y dx, seria a função dx. Já embaixo, nós já vimos que não precisa multiplicar por x, porque nós estamos fazendo a área da figura. Seria a integral também de menos 2 a 2 da função. Se nós integrarmos essa função de menos 2 a 2, teríamos a área sobre a curva. Resolvendo a integral definida, nós temos que x vezes 1 é x, mas a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos x vezes x ao quadrado daria 1/4 de x ao cubo. Resolvendo essa integral, teríamos x² sobre 4, vezes 4 do denominador, teríamos que essa integral seria x² sobre 16. No intervalo de menos 2 a 2. E a área, que é dada pela integral de menos 2 a 2 da função f de x dx, seria a integral de 1 seria x, e 1/4 de x ao quadrado ficaria x ao cubo sobre 3 vezes 4, que daria x ao cubo sobre 12. Também no intervalo de menos 2 a 2.
Substituindo esse intervalo de integração, nós vamos substituir pelo teorema fundamental do cálculo para o ponto 2. Então, vamos fazer f de 2, ficaria 2 a segunda sobre 2, menos 2 a quarta sobre 16. Menos, vamos substituir agora o menos 2 nessa função, que ficaria menos 2 a segunda sobre 2, menos 2 a quarta sobre 16. Fazendo o mesmo procedimento no denominador, nós obtemos essa seguinte expressão. Resolvendo, se você simplificar essas frações e resolver, ficamos com essa primeira aqui, 2 ao quadrado 4 sobre 2 é 2, menos 2 à quarta, 16 dividido por 16 é 1. 2 menos 1 seria 1. Menos, o mesmo acontece com essa expressão. Uma vez que o número negativo elevado a expoente a também é positivo, então vai dar o mesmo valor. Observe também que, independente do valor do denominador, que fazendo essa conta dá 2,666, nós vamos dividir 0 por um número. Então, o valor da coordenada de x do centroide é 0. Também note que nós não precisaríamos ter resolvido essa coordenada, porque a figura ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, só de olhar a figura, você percebe que o centro de gravidade estaria passando aqui na origem, uma vez que a figura, tanto para a direita como para a esquerda, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, a coordenada do de x do centroide seria 0. Já para y, não. Por quê? Agora, se nós tivéssemos aqui uma figura também simétrica para baixo, também seria 0, mas não é o caso. Nós temos a figura que está acima do eixo x. Então, vai ter um y do centroide em algum ponto da figura. Note também, nós vamos ver isso em alguns exercícios, que nem sempre o centroide está dentro da figura. Alguns casos que pode dar fora, como no caso de um anel, por exemplo. O centroide estaria fora da figura. Então, aplicando a fórmula para o y barra, nós temos que y é igual à integral também de menos 2 a 2, só que se ligue no detalhe. Agora, y, que é a coordenada, esse valor da altura do retângulo, quando nós formos pegar a coordenada do centro de gravidade agora da fatia, ele está na metade do valor de y, que é o centro de gravidade do retângulo. Ok? No primeiro caso, não. Nós multiplicamos por x, mas agora nós precisamos multiplicar por y sobre 2, que seria o y da partícula, o centro de gravidade da partícula escolhida. Então, ficaria a integral de menos 2 a 2 de y sobre 2, vezes agora o dA, que é o diferencial de área, que é dado pela base dx, vezes a altura y. Então, seria y dx, que seria o nosso dA. E a área continua a mesma, porque é a mesma figura, então nós podemos aproveitar o mesmo resultado da questão anterior, que seria o resultado dessa integral. Ok? Que nós já substituímos aqui, mas não precisaria, né? Mas o numerador, nós temos aqui, observe que y sobre 2, temos uma constante aqui, 1/2, que nós podemos tirar da integral, porque é uma constante, e ficou com y vezes y, que seria o quadrado dessa função. Como a função é 1 menos 1/4 x ao quadrado, vamos elevá-la ao quadrado dx. Ok? E vamos resolver essa integral, que seria a integral de menos 2 a 2 dessa função, que veio do quadrado do primeiro termo, é um produto notável, então, o quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, temos 1/2 de x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, que ficaria 1/16 de x à quarta. Nós vamos abrir um parêntese nessa questão e vamos
resolver essa integral à parte, ok? Então, nós vamos resolvendo essa integral definida de menos 2 a 2. Então, a integral de 1 seria x. X ao quadrado é x ao cubo sobre 3. 3 vezes 2, então ficamos com 1/6 de x ao cubo, mais x à quarta seria x à quinta sobre 5, vezes 16, ficamos com 80 no denominador. Vamos substituir o intervalo de integração. Então, substituindo 2 aqui no lugar de x, ficamos com 2 menos 1/6 de 2 ao cubo, mais 80 de 2 elevado à quinta. Ok? Menos, substituindo agora menos 2, nós obtemos essa segunda expressão, que vai ser igual à primeira, apenas com sinal de x negativo. Então, seria menos 2 no valor de x. Ok? Vamos tirar o mínimo de 6,80, que daria 240 para ambas as expressões, dividindo, fazendo essa soma e subtração de fração. Podemos dividir aqui 240 por 1 vezes 2, que daria 480, 240 por 6, que é 40, vezes 8 do numerador, que é 2 ao cubo, ficaríamos com menos 320. 240 por 80 seria 3, vezes 32, que é 2 à quinta, ficamos com 96, que daria a mesma expressão para essa segunda parte, com a diferença só no sinal, porque menos 2 elevado ao cubo daria menos 8, com menos daqui do início ficaria com mais 320, menos 2 ao cubo daria menos 32, então ficaria menos 96 quando fizéssemos a operação. E resolvendo essa questão, nós temos para o primeiro caso, ficaria 256 sobre 240 avos, menos 256 sobre 240 avos. Como menos com menos aqui é mais, essa expressão ficaria 1,066, ok? Como resultado, então seria já o resultado dessa integral. Nós vamos voltar para a nossa questão e fazer agora a divisão de 1,066 por 2,666, que é a área que foi obtida no exemplo anterior. Fazendo essa divisão, nós temos que o centro de gravidade, a coordenada desse centroide de y é 0,4. Então, esse centroide passa em x igual a 0 e y igual a 0,4. Seria a coordenada do ponto do centroide. Então, ele estaria, como aqui a altura é 1, a metade estaria mais ou menos aqui. Então, o valor de y do centro de gravidade, que é o nosso ponto G, como x é 0, estaria mais ou menos nesse ponto. Ok? E uma dica, muitos alunos, às vezes, ao invés de fatiar, se você fatia tanto na horizontal como na vertical, você tem um entendimento da questão mais global. Então, você resolve qualquer questão. Mas muitos alunos preferem utilizar a fórmula do centro de gravidade, que tem igual em vários livros, que tanto para x como para y, se você observar, na maioria dos casos, a integral de a a b, o limite de integração, seria do início ao fim da curva, de a até b. Observe que, para obter o valor de x barra, nós multiplicamos x vezes a função. Então, muita gente já fica com essa fórmula em mente e multiplica x vezes f de x dx. Embaixo não tem mistério porque é a área, tanto para x como para y. Mas observe que para encontrar y barra, nós precisamos multiplicar y vezes y, que seria a função f de x ao quadrado, ou y ao quadrado. E, normalmente, 1/2 vai sair da integral. Então, se você faz a integral, 1/2 da integral de a até b, da função ao quadrado dx dividido pela área, você tem a coordenada de y. Ok? Só ressalto o seguinte, né? Que se você for utilizar essas fórmulas
fatiando em relação paralela ao eixo X aqui na horizontal, essas fórmulas seriam trocadas. Para obter o valor de x, nós utilizaríamos a fórmula de y. E para obter o y bar, utilizaríamos a fórmula de x. Então, muitas vezes é interessante não decorar apenas uma fórmula e entender como se fatia a figura para resolver a maior parte das questões. Ok? Então, sem dificuldade, você chega lá se você entender esses conceitos. Ok? E para concluir nossa aula de hoje, nós vamos mostrar o centroide de uma linha. Já que nós falamos no centroide de um volume, no centroide de uma área, agora vamos mostrar que muitas vezes é necessário tirar o centroide de uma linha. Então, temos agora aqui um elemento diferencial dl, um elemento linear curvo, né? Então, esse elemento aqui é curvo, dl. Como é um elemento muito pequeno, nós podemos considerar ele reto como a hipotenusa de um triângulo retângulo formado por dx e dy. As duas diferenciais também muito pequenas em relação a x e y. Ok? Então, nós podemos aplicar também a fórmula do centroide de área para o centroide de linha. Com a diferença que o elemento agora não é mais dA. Seria um elemento diferencial dl, seria um elemento linear. Ok? Então, você pode tratar o problema do mesmo jeito que tratamos antes. Só se ligue em um detalhe. Você vai precisar calcular, determinar, ao invés de dA, o dl, que seria dado pelo teorema de Pitágoras, uma vez que a hipotenusa é o dl e os catetos dx e dy. Então, podemos dizer que dl é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E esse problema também você pode tratar em relação a x ou em relação a y, dependendo do que for melhor para derivar e integrar. Então, nós podemos calcular o comprimento desse elemento dl. Um artifício é dividir ambos os numeradores aqui por dx ao quadrado, que seria essa fração aqui, dx ao quadrado. Só que para não modificar a questão, já que dividimos por dx ao quadrado, nós também vamos multiplicar por dx ao quadrado, que aí não alterou a questão. E dy vamos fazer a mesma coisa, dividir por dx ao quadrado e multiplicar por dx ao quadrado. Esse artifício te leva a calcular o comprimento de arco desse elemento. Por quê? Se você divide aqui dx ao quadrado por dx ao quadrado, vai dar 1, ok? E dy dx ao quadrado continua dy dx ao quadrado. Mas qual a vantagem de se fazer isso? Se você coloca dx ao quadrado em evidência, você pode tirar da raiz dx. Então, quem seria o comprimento do elemento diferencial dl? Seria a raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado em relação à variável x. Também nós poderíamos aplicar esse mesmo procedimento em relação a y, dy. Ao invés de dividir e multiplicar por dx ao quadrado, faríamos isso vezes dy ao quadrado e dividir por dy ao quadrado. Se colocarmos dy ao quadrado agora em evidência, ele ia sair da raiz. Aqui você pode manter dx dy ao quadrado, então note que você vai derivar em relação a y, e essa parte aqui, dy ao quadrado, você pode simplificar e ficaria 1. Então, você precisará derivar em relação a y para encontrar o dl e, posteriormente, fazer a integração. Nós temos aqui uma trave de futebol americano, onde foi necessário calcular o centroide a partir das integrais. Então, uma aplicação aqui, uma trave de futebol americano, para quem gosta aí de jogar e praticar esse esporte, que é bem legal. Tá? E vamos fazer um exemplo de aplicação do centroide de uma linha. Nós temos aqui um elemento diferencial e vamos querer determinar esse centroide de 1/4 de um círculo, 1/4 de uma circunferência, no caso que seria a linha.
Para isso, nós observe que esse elemento diferencial dl, ele está formando um ângulo θ, e nós vamos preferir fazer esse problema usando coordenadas polares. Ou seja, esse elemento diferencial, nós vamos escrever em função de r e θ. Se nós fizermos esse triângulo aqui retângulo, nós podemos obter as coordenadas de x e de y desse elemento. Ok? Porque quem seria o seno de θ, se nós fizermos? Seria o cateto oposto, que seria o y pontil, que é a coordenada do centroide do elemento diferencial da coordenada arbitrária, dividido por r, que seria a hipotenusa. Ok? Então, esse y, essa coordenada é dada por r seno de θ. E fazer a mesma coisa com cosseno de θ, só que agora temos o x sobre r, e calculando o x ficaria r cosseno θ. Então, agora nós temos a coordenada de x e de y. E esse ângulo θ pode ser dado pelo comprimento pelo raio. Observe que essa fórmula é válida para θ em radiano. Ok? Então, quem seria o dθ? Seria o dl sobre o raio, uma vez que o raio é constante. Logo, o dl, fazendo o meio pelos extremos, seria r dθ. Ok? Aplicando a fórmula para x, então temos a coordenada do centroide de linha, seria a coordenada da partícula dl, vamos fazer essa integral. Ok? E nós vamos integrar, lembrando que x nós já determinamos que é r cosseno θ, e dl nós já temos que é r dθ. Nós vamos fazer a integral para varrer de 0 até π sobre 2, porque nós estamos integrando em relação a x. Então, nosso ângulo θ vai ser de 0 a π sobre 2. Porque se você olhar aqui, o ângulo θ é varrido do 0 até π sobre 2, que seriam os limites de integração. E também com esse limite, nós determinamos o comprimento dessa circunferência. Como é 1/4 de circunferência, seria o comprimento dividido por 4. Seria 2πr dividido por 4. Ou, se preferir, você pode fazer também a integral de 0 a π sobre 2 de r dθ, que é do elemento diferencial, e encontrar esse comprimento de 1/4 de circunferência. Ok? Substituindo, note também que r vezes r ao quadrado é uma constante. Então, nós podemos tirar da integral, então ficaria r ao quadrado, integral de 0 a π sobre 2, de cosseno θ dθ, e o r também daqui pode sair da integral, ficando r integral de 0 a π sobre 2 dθ. Observe que a integral de dθ é θ, e vamos substituir o r vezes 0 a π sobre 2. Ok? Se você substituir de 0 a π sobre 2 em θ, vai dar π sobre 2 vezes r, ok? Que vai dar 2r sobre π. Uma vez que esse cosseno de θ dθ, a integral seria o seno de θ, porque a derivada do seno é o cosseno, e substituindo nós temos que seno de π sobre 2 é 1 vezes r ao quadrado. Faremos o mesmo procedimento para encontrar a coordenada y desse centroide de linha, ok? A integral de 0 a π sobre 2 também. Observe que esse denominador já foi resolvido aqui, então você tem o mesmo resultado, só que agora a coordenada de y da partícula é dada por r seno θ dl, que seria o r dθ, ok? Então, da mesma forma que fizemos com o caso anterior, r vezes r, r ao quadrado, e é uma constante, então poderá sair da integral, ficando r ao quadrado, integral de 0 a π sobre 2, é uma integral definida do seno de θ. A integral do seno, nós sabemos que é menos
o cosseno de θ, e substituindo os valores vai dar o mesmo resultado do x barra, ou seja, as coordenadas de x e y para o centroide de linha de 1/4 de ciclo serão as mesmas. Ok, turma? Então, para a gente fixar o assunto de hoje, não sei se perceberam uma coisa, né, que é bem importante. Nós estudamos o centroide, que seria o centro geométrico, o centro de gravidade e o centro de massa. Então, no início da aula, nós mostramos o conceito de centro de gravidade, vimos que ele pode ser reduzido ao centro de massa, esse conceito, através de alguma simplificação, e também obtivemos o centro geométrico, conhecido como centroide, de um volume, de uma área e de uma linha. Agora, observe que esses três conceitos se confundem, porque, em geral, dão o mesmo resultado. O mesmo ponto do centroide, do centro de gravidade, também é o mesmo do centro de massa, desde que o corpo seja homogêneo, possua a mesma massa específica e a gravidade seja constante. Então, imagine um campo gravitacional constante, nesse primeiro caso, uma peça, por exemplo, de alumínio. Então, nós temos uma placa de alumínio e vamos encontrar este ponto aqui no centro do retângulo, que seria o centro geométrico, ou centroide, o centro de gravidade e o centro de massa. Os três coincidem no mesmo ponto. Agora, se esse campo gravitacional permanece constante, mas nós colocamos metade do retângulo de um material, no caso de alumínio, e a outra metade de aço, esse material não seria mais homogêneo, porque teria densidade diferente. A densidade do alumínio é diferente da densidade do aço. Observe agora que o centroide continua no mesmo ponto anterior, só que o centro de gravidade e o centro de massa estão deslocados, mas estão no mesmo ponto. Por quê? Porque esse corpo agora não é mais homogêneo, ok? Então, o centro de massa, veja que a distância aqui é bem menor, essa área aqui, do que a área restante. Por que isso acontece? Porque o aço possui uma massa maior do que uma massa de alumínio, ok? Em virtude da sua densidade. Então, para compensar, ele é deslocado mais para a direita. Agora, vamos imaginar um campo gravitacional que não é uniforme, um campo gravitacional variável. Esses três pontos estão em lugares diferentes, em locais diferentes. O centroide permanece o mesmo nos três casos, o centro de massa continua no mesmo ponto anterior, mas o centro de gravidade muda, porque agora o G não é constante. Mas é bem razoável em engenharia, em muitas aplicações, considerarmos o mesmo ponto para os três casos, uma vez que em muitos casos, utilizando o mesmo material, o ρ é constante, a sua densidade é constante, e aqui na Terra a variação do campo gravitacional seria muito pequena, então não afetaria o problema. Ok? Então, hoje nós vimos conceitos muito importantes de centro de gravidade, centroide e centro de massa. Na próxima aula, nós iremos continuar aprendendo a calcular o centroide de áreas compostas. Ok? Então, agora, antes de entrar em área composta, eu sugiro a você que pegue o teu livro, que está disponível na biblioteca virtual, também na biblioteca do Campus Recife, resolva o máximo de exercício aplicando esse conceito que nós vimos, porque na próxima aula tem mais, né? Então, grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus.